Olá, queridos amigos, seja bem-vindo ao nosso programa Aos Pés de Jesus, da lição de Escola Sabatina. Já estamos na lição 9 e hoje estaremos falando um assunto que acho que é o fundamento do nosso evangelho, do evangelho genuíno, que é sobre pecado, a lei e o evangelho. Então, sem dúvida, será uma bênção e eu espero que vocês também possam estudar no lugar onde estén e possam aprofundar no estudo das Sagradas Escrituras. Para que ainda quem não sabe quem eu sou o vice-diretor do IAG de aqui de Angola. Meu nome é Ronald Awanha e temos também aqui um convidado especial, nosso querido amigo Seferino, e ele estará conosco nessa oportunidade compartilhando a palavra de Deus. Seferino, seja bem-vindo. Muito obrigado, nosso irmão, ou meu irmão Ronald, né? Que Deus nos abençoe aqui. Abençoe também você que está lá do outro lado. Hoje fui convidado, né? Estou aqui com o IAG para falar da lição que é, assim, muito interessante, né? Uma lição muito interessante. E espero que você goste daquilo que a gente vai falar e estude conosco, né? Muito obrigado. Assim é. E, de fato, a gente vai começar, a gente quer já entrar no estudo em si, mas não queremos abrir as Sagradas Escrituras e estudar sem antes pedir a direção divina. Então, Seferino, possa nos ajudar com a oração. Claro. Oremos a Deus. Pai querido, Pai amado, louvado seja teu nome. Obrigado, Senhor, por esse privilégio que o Senhor mais uma vez nos concedeu. Obrigado, Pai, porque temos a certeza que o teu Santo Espírito está conosco e os teus anjos a nos acompanhar. Queremos pedir que o Senhor venha continuar, Pai amado, conosco, de maneira que não haja nenhuma interferência e, Pai amado, que aquilo que nós falarmos seja de acordo à tua vontade, que quem está do outro lado possa ser alcançado pelas bênçãos. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, a gente simplesmente quer enfatizar nesses três assuntos, já que a lição fala sobre esses três assuntos durante os 5 dias: pecado, o evangelho e a lei, qual a função disso. A gente gostaria de enfatizar nesses três assuntos importantes que temos para esta semana, que temos sobre pecado, evangelho e a lei. De fato, a lição nos trouxe durante os 5 dias falando sobre esses assuntos. E porque, sem dúvida, o pecado é o nosso maior obstáculo para ter um bom relacionamento com o nosso Criador. O pecado é um intruso. Nós sabemos que o pecado é um intruso, não tem razão para sua existência. Sin embargo, existe no nosso mundo. E não só isso, sino também o pecado trouxe muita consequência depois que nós conhecemos a história de Adão, conhecemos as consequências até hoje que são desastrosas. Mas hoje falaremos um pouquinho sobre esse assunto, sobre a natureza do pecado, a natureza da lei e também o evangelho. Então, eu gostaria de começar conceituando algumas coisas. Quando falamos sobre o pecado, de fato temos duas compreensões sobre o conceito de pecado. Tem alguns que dizem que pecado é um estado, ou, em outras palavras, é nascer neste mundo, mas tem um outro grupo que também diz que pecado é uma eleição. Nós realmente não nascemos com pecado, mas carregamos as consequências do pecado. Então, por que eu estou começando com essas palavras? Eu sei que a lição não enfatiza muito esse assunto, mas tem algumas porções que escreve a lição como natureza, que pecado é a natureza. Então eu achei bem interessante, eu gostaria de abordar esse assunto aproveitando esta oportunidade de gravar a lição da Escola Sabatina. Então acho que seria bom nós conceitualizar biblicamente sobre o pecado. Então, tendo essa noção, ou essas duas ideias, ou esses dois conceitos do pecado, a pergunta é: qual é a ensinança bíblica sobre o pecado? Falemos um pouquinho, então, Seferino, sobre o pecado, o que nos diz a Bíblia sobre esse assunto. Muito obrigado, irmão Ronald. Bem, biblicamente, e também é o mesmo conceito que a gente vai encontrar no Espírito de Profecia,
Então, assim, biblicamente, a definição de pecado é aquela que nós temos, que é de 1 de João, capítulo 3, versículo 4, de que o pecado é a transgressão da lei. Uhum. Bom, essa definição nos dá a entender que pecado é uma escolha. E que, assim, conforme o nosso irmão Ronaldo já disse, a lição trouxe, né, uma definição... Bom, trouxe uma definição que sustenta os dois lados, tal como um pecado ser uma escolha, ou tal como um pecado ser algo que está inerente em nós, né? Propriamente nascemos com pecado, né? Utilizando aí o texto de Salmos, capítulo 51, versículo 5. Mas, como o nosso irmão Ronaldo já disse, não estamos aqui para entrar na profundidade destes assuntos, mas biblicamente o pecado é transgressão da lei e, claro, todo mundo sabe que o pecado teve a sua origem no céu, propriamente com Lúcifer, é o originador do pecado. E, assim, nessa lição nós queremos falar um pouquinho da natureza do pecado e também falar um pouquinho do evangelho, porque se há um erro tem que ter uma solução. Então, o pecado entrou como um intruso, né, no mundo, o pecado é um erro, é uma falha, e graças a Deus, né, nós temos o texto de Gênesis capítulo 3, versículo 15, né, que é o primeiro evangelho que Cristo prega ali para Adão. Então, é sobre isso que a gente vai falar e gostaria que você nos acompanhasse. Ok. Por que eu fiz aquela pergunta? Porque, como eu falei, temos essas duas posições, falando teologicamente, sim? Certo. Temos aqueles que acreditam que pecado é praticamente a nossa natureza, ou seja, antes de você cometer o primeiro pecado, de ter a noção de que o moral, inclusive, você simplesmente já nasce pecador. Porque você é um filho ou filha de Adão. Mas tem outra posição que falamos também que não é. Eles dizem que pecado é uma eleição. Então, agora, é claro, cada compreensão tem sua origem, ok? Agora, eu gostaria de abordar o outro lado. Aquelas pessoas que acreditam que pecado é nascer neste mundo, por ser filho ou filha de Adão. Por exemplo, eu trouxe aqui alguns bem conhecidos teólogos cristãos, como Calvino, Agostinho de Hipona, que falaram um pouquinho sobre esse assunto. Mas antes disso, houveram também filósofos que tinham uma compreensão da cosmovisão ou do como o mundo veio a existir. Por exemplo, estou citando um personagem, Anaximandro. Ele diz que praticamente que a injustiça é a própria vida e o dever, enquanto a justiça é o retorno ao infinito. Em outras palavras, ele diz que o pecado, sim, é a própria vida, é a própria existência. Ele tinha essa compreensão, mas por outro lado ele disse que a justiça seria o retorno ao infinito. Então, é interessante essas compreensões que esses homens tinham no passado, antes de nascer Cristo aqui na Terra. Agora, depois disso, séculos depois da morte de Cristo, um teólogo, também filósofo, também bem conhecido, Agostinho, ele falou, ou ele argumenta que usou inclusive essa palavra de massa damnationis. E praticamente disse que nós somos, ou todos os que vivemos este mundo, somos uma massa de pecado. Ele argumenta que a descendência de uma origem culpável nos condena, necessitando da graça divina para purificar-nos. De igual maneira, também João Calvino, ele falou também o mesmo, né, de que a nossa condição é porque somos filhos e filhas de Adão. Então, praticamente qualquer pessoa que vem a este mundo carrega esse pecado, ou praticamente a vida desse indivíduo é pecado, de maneira que somos uma massa de pecado ou somos pecadores por ser filhos ou filhas de Adão. Agora, inclusive, tem aí outras compreensões, mas eu acho que são estas duas compreensões que mais ressaltam, inclusive ainda hoje, em nossa teologia. Só que, em que afetaria, sabe, em que afetaria se nossa compreensão, por exemplo, é a compreensão de Agostinho, que o pecado seria nascer neste mundo, todos nós somos
uma massa de pecado, inclusive se você fazer o bem, não teria sentido porque isso também é pecado. Então, em que afetaria isso a nossa salvação? Em outras palavras, qual é a implicação soteriológica sobre se nossa compreensão é pecado nascer ou ser um filho ou filha de Adão? Não sei se gostaria de falar sobre esse assunto, né? Claro, claro. Isso teria, assim, várias implicações, mas eu gostaria, assim, de partir do seguinte pressuposto. Por exemplo, nós temos Santo Agostinho de Hipona, né, que diz que, como já está ali, a declaração é que nós nascemos com pecado, mas eu gostaria de, assim, ir um pouquinho mais a fundo no sentido de entender por que ele chegou a essa conclusão. É bem interessante. Olha, relatos dizem de que tá, isso não é, assim, nunca chegou a se comprovar concretamente, são só suposições, de que Santo Agostinho tinha um problema, propriamente, estamos a falar de problema com mulheres, vício em mulheres. Então, várias vezes houve tentativa dele vencer esse pecado e provavelmente não deu certo. Então, chegou a concluir que então o pecado já está em nós. Porque se eu tento vencer e não dá certo, então o pecado já está em nós. De maneira que todos que vêm com essa linhagem têm a mesma compreensão, uma vez que o pecado está em nós, vencer pecado é impossível. Consegue perceber? Isso anula até a vida de santificação, porque isso afeta no seguinte ponto, de que tudo aquilo que a gente fazer é imperfeito porque está contaminado, sabe? Até por isso é que, né, alguns dizem que nada do que a gente faz é perfeito, porque assim, as nossas ações saem com imperfeição por causa do pecado que habita em nós. Eu tenho uma compreensão bem diferente a respeito disso. Eu entendo que nós vivemos com uma natureza pecaminosa. No entanto, ter uma natureza pecaminosa não é ter pecado, pois a natureza pecaminosa não é pecado. Então, assim, mesmo no texto de Salmos, capítulo 51, versículo 5, Salmo diz: em pecado fui concebido, não com pecado. Então, fazer essa definição parece insignificante, mas é bem interessante. E aí você já começa a ver algumas diferenças, né? Mas assim, o ponto mais interessante que isso afeta de maneira direta é na questão da perfeição de caráter. Porque se o pecado já está em nós como um ato e que é de forma inerente, logo isso anula a perfeição de caráter, que é o passaporte que é nos orientado para herdarmos o nosso galardão. Porque com um pecado inerente é impossível haver perfeição de caráter, uma vez que até a nossa perfeição estará contaminada, né? Se tudo que a gente faz está contaminado, até a nossa perfeição estará contaminado. Só que isso vai, assim, excluir o ponto máximo daquilo que é o Evangelho. Por quê? Porque nós cremos em um Jesus que nos libertou do pecado e com o poder de Cristo nos habilita a nós sermos perfeitos no caráter, a termos uma vida exemplar tal como ele teve aqui na Terra, né? Paulo chegou a falar: sede meu seguidor tal como sou de Cristo. Então, assim, nós entendemos que temos um Salvador que não só foi o nosso substituto, mas como também o nosso modelo. Mas nessa linha de raciocínio de que pecado é um estado que já nascemos com ele, é impossível, é completamente impossível, né? Ok, sabe, você acertou no assunto em que eu também queria chegar, só que ainda tem outras implicações também, né? Por quê? Porque se nossa compreensão é realmente pecado é a nossa natureza, por mais que você pode fazer bem ou pode tentar vencer alguns vícios como o álcool, o cigarro ou qualquer outro hábito que você tem, que é praticamente considerado pelas Sagradas Escrituras como inapropriados, pecado. Mas se você já nasce com esse sentido, então praticamente tudo o que você possa fazer não teria sentido. Não teria sentido. Então, se vossa compreensão é que pecado é nascer, por mais que eu não tenha aquela intervenção da minha vontade, então praticamente eu vim e já sou culpado. Então, eu estou sendo condenado. Então, qual é a conclusão lógica dos que compreendem assim? É que Cristo veio para salvar-nos. Então, praticamente se limita de que a salvação é simplesmente jurídica, legal, sim? A salvação é simplesmente jurídica. Cristo veio e te salvou, pronto. Você não precisa vencer algum hábito, porque tudo o que você vai fazer igual vai ser pecado. De nada tem sentido fazer os melhores esforços ou
tentar vencer o álcool, o cigarro, a pornografia ou qualquer outra coisa, orgulho, vício, não teria sentido. Inclusive, se essa nossa compreensão de que nós somos pecadores porque somos filhos e filhas de Adão, então eu me pergunto, para que um juízo investigativo, para quê? Não tem sentido. Inclusive, para que pedir, como ele falou, perfeição cristã? Não tem sentido. Santificação? Absolutamente não é necessário. Então, inclusive, não existe então o tempo de graça também, o fim do tempo de graça. Não existe mais. Verdade. Então, nem selamento, nem que a chuva seródia, não teria sentido. Por quê? Porque você é um pecador. Então, não precisa mais. É suficiente o sacrifício de Cristo e você está aceito. Não importa se ainda você hoje luta com pecado, então você vai ser aceito. Sabe, esse tipo de compreensão hoje em dia existe na grande maioria dos cristãos, inclusive dentro do adventismo. É bem conhecido essas duas posturas. Agora, o que acontece se nossa compreensão de pecado é que pecado não é porque eu sou filho ou filha de Adão. Pecado é porque eu tenho a vontade de eleição. Ou seja, eu posso eleger não fazer ou não cometer os erros. Por mais que aquele pecado de Adão causou todas as consequências que hoje temos, o mal, a enfermidade, o homem sempre é inclinado a fazer o mal, mas se eu, pela ajuda do Espírito Santo, decido não fazer aquilo, então teria sentido perfeição, teria sentido que realmente existe um juízo investigativo sobre a minha vida, teria sentido também o selamento, porque o selamento será colocado àqueles que têm aperfeiçoado o caráter ao caráter semelhante de Cristo. Então, tudo isso teria sentido, mas se a minha compreensão não é essa, então, é claro, sempre vai ser de que qualquer esforço que eu posso fazer, o melhor que eu posso dar, sempre vai ser pecado. Não teria sentido. E sabe, as escrituras de fato nos dizem que pecado não é nascer neste mundo. Pecado diz que é transgressão da lei. Você pode aí comprovar no livro de 1 de João, capítulo 3, verso 4, diz assim: qualquer que comete seria praticamente aqui o fato de fazer algo, certo. o ato, sim, o ato. Diz qualquer que comete, qualquer que comete pecado também transgride a lei, porque o pecado, ou aquele ato, é a transgressão da lei. Eu pergunto, um bebê que veio a este mundo, que nasceu apenas, ele já cometeu pecado? Não, porque o pecado, para você ter a noção do moral, do bem e do mal, você precisa ter uma certa idade para fazer essa diferença de que qual está certo ou qual está errado, qual é o bem e qual o mal. Uma criança ou um bebê que nasce nesse mundo ainda não tem esse raciocínio. Não tem a mente desenvolvida. É isso. Então, e claro, o pecado não pode então ser, ou não pode ser a natureza. Porque se realmente nossa compreensão também é aquela posição de que pecado é a natureza, então, com certeza, todos afirmaríamos de que Cristo não pode vir com essa natureza. Verdade. Sim? Por quê? Porque Cristo estaria manchado de pecado também como eu. Certo. Então, Cristo não pode ser meu modelo. Por quê? Porque ele não sabe as lutas que eu tenho. Porque como o pecado da natureza, ele não entende como eu luto com problemas de vícios. Pode ser álcool, pode ser cigarro, pode ser pornografia, pode ser ciúmes, pode ser qualquer outro pecado. Ele não vai entender o sentimento que eu tenho. O livro de Hebreus diz que Jesus também participou das mesmas tentações que todos nós participamos aqui neste mundo. E claro, a Bíblia ensina que Jesus não veio com uma natureza como é aquela compreensão de que pecado é a natureza. A Bíblia diz, as escrituras de Paulo afirmam, inclusive Mateus, de como ele veio, afirmam de que Jesus realmente ele veio como um de nós. E o livro de João, capítulo 1, verso 14, diz que aquele verbo se fez carne.
Então, as escrituras de fato nos ensinam de que realmente Jesus veio com nossa natureza, não com nosso pecado, porque essa é a diferença. Ele veio com a nossa natureza. A nossa natureza não é pecado, porque muitas vezes nós temos a compreensão de que a nossa natureza é pecado. Então, por isso que muitos chegam à conclusão, não, Jesus não pode vir a isso. Não, a Bíblia não ensina isso. A Bíblia diz que pecado não é natureza, é a transgressão da lei. Inclusive, temos muitas citações de linguagem que diz que a única definição do pecado é o que está expressado aqui no livro de 1 de João, capítulo 4, que é a transgressão da lei. Então, nós temos respaldo da Bíblia e do Espírito de Profecia também sobre o que é pecado. Não sei se Seferino queria comentar mais alguma outra coisa. Só um ponto bem rápido. É que é interessante. Por exemplo, para os que dizem que nós nascemos com pecados, tinham que ser coerentes em um ponto. Por exemplo, a Igreja Católica batiza os bebês por quê? Eles acreditam que nós nascemos com pecado, então tem que ser batizado desde criança, que é para serem alcançados pela graça de Jesus. Mas é interessante você ver pessoas a afirmarem que pecado é Estado, mas não sei, para serem coerentes com a afirmação, também tinham que batizar crianças. Porque se realmente o pecado é Estado, então a Igreja Católica tem toda a razão de batizar crianças. Tem lógica, tem muito sentido. Então, assim, quando eu vejo alguém a criticar a Igreja Católica porque batiza criança, sendo que a compreensão dele sobre pecado também, que pecado é um Estado tal como a Igreja Católica ensina, eu vejo uma incoerência muito grande. E realmente o texto de Hebreus 12, 17 nos diz que convinha que Cristo viesse convinha que em tudo fosse semelhante. Fosse semelhante, não. Já a palavra convinha aqui, no grego a expressão opilo, ela significa, assim, era necessário. Ou seja, não era uma escolha de Cristo. É que se Cristo tinha que salvar o ser humano, então era necessário que viesse com essa natureza com a qual ele veio. Por quê? Para claramente se identificar com cada tentação que eu e você passamos. Para claramente Cristo entender na pele, na carne, cada tentação que eu e assim como todo ser humano passa. Então, tem muito sentido. Não tem lógica. Agora, a questão de pecado ser um ato, nós devemos compreender aqui algum ponto bem interessante. Conquanto a gente afirme que o pecado seja um ato, esse ato ele pode ser não exteriorizado. Ou seja, esse ato ela pode ser simplesmente no coração, mas ela de forma aceita. Vou dar aqui um exemplo muito prático. Imaginem que eu vou na casa do irmão Ronald, chego para lá e eu encontro uma nota por cima da mesa e eu tenho a intenção de furtar aquela nota, de roubar, em outras palavras. Só que quando eu tento pegar na nota, o irmão Ronald, tão logo que eu tento lançar a mão para a nota, o irmão Ronald entra de repente e eu não tiro, porque fui interrompido. Nessas condições, você que está nos assistindo, qual é a tua compreensão? Eu cheguei a pecar ou não? Obviamente você vai me dizer que eu cheguei a pecar, mas veja, eu não cheguei de tirar propriamente a nota. Só que o problema é que a tentação de tirar a nota, eu namorei com ela na minha mente e aceitei. Então o pecado seja um ato, ele até de forma mental. Quando você, porque todo pecado ela é derivado da mente. A mente vai maquinando aquilo e o que acontece depois é simplesmente uma exteriorização do que está dentro. Mas ainda assim não deixa de ser um ato. E é isso que nós estávamos aqui a falar. Por isso que Jesus disse que se os teus olhos, ou melhor, quem olhar de forma negativa em uma mulher, já chegou a adulterar. E é isso. E até para isso tem solução, porque na metáfora ele vai dizer: se os teus olhos te fazem pecar, arranque-o. É uma metáfora que nos dá solução, né? É uma solução que ele deu. Até para isso tem solução, assim como outros. E para mim terminar sobre esse assunto, ele não é muito enfático em nos dizer no livro Mensagem Escolhida, volume 3, a página 360, ela vai dizer que quem não tem suficiente fé em Cristo para crer que Ele pode livrá-lo de pecar, não tem fé que lhe dará entrada no reino dos céus. Essa é uma citação muito pesada. Então, assim, deveríamos refletir bastante na nossa compreensão sobre esse assunto para que nós não sejamos enganados por muito tempo e achar que estamos certos, né? Até porque quem está sendo enganado é porque para ele está certo. Então, quem não tem suficiente fé em Cristo para crer que Ele pode livrá-lo de pecar, não tem fé que lhe dará entrada no reino dos céus. Então, assim, conquanto a gente possa aqui arranjar muitos argumentos, mas a Bíblia é clara, o Espírito de Profecia é clara. Pecado é a transgressão da lei e a transgressão da lei é o que está escrito. Amém. Sabem, inclusive essa compreensão que temos hoje não é tão novo que digamos, né? Não, a gente já falou, alguns filósofos já citou alguns
filósofos teólogos como Agostinho e Calvino. Sin embargo, ainda temos outros exemplos também. Eu simplesmente serei breve, sabe? Ainda os discípulos também tinham essa compreensão. Uau, Por exemplo, se você olha o livro de João, capítulo 9, verso 2, eles perguntaram a Jesus, porque eles viram a um cego da nascença. Então perguntaram, Jesus, quem pecou, este ou seus pais? E Jesus perguntou, nem pecou este, nem pecou seus pais. Simplesmente ele nasceu assim para que a glória de Deus se manifestasse nele. Inclusive, você pode ir ao livro de Ezequiel, capítulo 18, verso 20, que diz que a alma que pecar, essa morrerá. O filho não carrega, escuta isso, o filho não carrega a iniquidade do pai, nem o pai carregará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele e a perversidade do perverso ficará sobre ele. Então, a Bíblia nos traz esses conceitos claros de que o filho não pode levar o pecado, nem o pai pode levar o pecado. E por isso que nós, quando falamos sobre o conceito de pecado, falamos de que o pecado é a transgressão da lei. Exato. Ou seja, tem uma intervenção da minha vontade, da minha eleição para pecar. Então, se nossa compreensão é realmente que pecado é uma eleição, então tem todo sentido a teologia adventista, de que existe um juízo investigativo, de que existe a santificação, a perfeição do caráter, existe o fim do tempo de graça, existe o selamento. Tem sentido. É por isso que, como adventistas do sétimo dia, inclusive essa foi a compreensão também de Ellen White e de Wagner, de Jones, também tiveram essa mesma compreensão. E claro, alguns poderão sustentar, mas nem todo adventista tive essa compreensão. É claro, é que todo mundo vai ou cresce em conhecimento, ok? Mas essa compreensão nossa, como adventista do sétimo dia, já vem aqui de 1957 para adiante, pela teologia de Desmond Ford. E por isso que nós temos essa compreensão. Mas os nossos pais adventistas, eles tinham uma compreensão correta do pecado e sobre a natureza de Cristo. Então, eu realmente animo a você a estudar por si mesmo as Sagradas Escrituras. E se questione se realmente qual tem a razão. O outro conceito ou o outro conceito que hoje estamos compartilhando. Agora, a gente não gostaria de passar todo o tempo, porque temos um tempo limitado. Então, agora a gente gostaria de tocar outro assunto, que é sobre a lei. Vamos falar um pouquinho sobre a natureza da lei, o papel da lei, qual é a sua função. Então, Severino, se você gostaria de falar um pouquinho sobre a lei, porque você já mencionou algumas coisas, que a lei nos mostra o pecado. Inclusive falamos que o pecado é a transgressão da lei. Então, o que nos ensina a Sagrada Escritura sobre a lei? Boa. Em toda a Bíblia nós vamos encontrar, assim, a lei moral bem explícita na palavra de Deus. Ela tem um papel importantíssimo, tal como a graça tem, né? Tal como o Evangelho tem. Então, assim, a natureza da lei é que a lei é um aio, a lei é um guia, ela nos conduz para Cristo. É um espelho, né? Sabemos que todo mundo, ao acordar, tem a tendência de se arrumar para ir para o trabalho e de se reparar ao espelho, né? Mas você repara que se houver uma mancha no terno ou no cabelo, o espelho até pode te mostrar onde é que está a mancha, mas o espelho não pode te limpar. Então o espelho vai te conduzir a uma água para você ir remover a mancha. E a lei tem esse papel, demonstrar aquilo que está errado. E eu digo assim, também a lei mostra o que está certo. Né? Por isso é aqui onde Paulo fala que a lei é santa e o mandamento é justo e bom. Por quê? Porque a lei te fala, não matarás, isso é correto? É. Não adulterarás, é correto? É. Então a lei, ele mostra o erro e mostra o que está certo. No entanto, ela não tem poder para te limpar da mancha. Ela tem poder para te mostrar a mancha, mas não para te limpar. Quem tem esse poder é Cristo Jesus. A relação que ela tem com o pecado é infinita. Por quê? Porque na ausência da lei o pecado não existe. Né? Na ausência da lei o pecado não existe.
é necessário que é necessário que haja uma lei para haver uma transgressão. Mas nem com isso a lei chega a ser vista de forma maquiavélica. Ela tem o seu papel, ela tem a sua função. Isso nós estaremos falando com mais detalhes ao longo dos comentários. Ok. Interessante, quando nós falamos sobre a lei, de fato, os adventistas do sétimo dia somos bem conhecidos por falar e defender sobre a vigência da lei, os 10 mandamentos. Mas falar desse assunto realmente também é bem amplo, assim como falar sobre o pecado, sobre o evangelho. Mas a gente simplesmente gostaria de sintetizar de que a lei, em primeiro lugar, é o fundamento do governo de Deus. Ok? Você pode aí comprovar com as Sagradas Escrituras, Salmos 89, 14. Também as Escrituras nos dizem que a lei, como fundamento, é algo que contradiz ou vai em contra do aquele que pratica o pecado. Ok? Fora de ser o fundamento e a justiça de Deus, a lei condena, em outras palavras, o pecado. E a lei nos mostra também a Deus, ou seja, nos mostra o caráter dele. E você falou, essa lei tem uma função bem interessante, e isso é o que realmente nos compete falar aqui nesta hora. A função da lei. Qual é o papel da lei em nossas vidas? Seferino falou de que a lei é como um espelho. Certo. É bem interessante. Mas também o Gálatas diz que a lei é como... A palavra é pedagogo. Ah, certo. Ok? A palavra aí usada como alguns dizem tutor, mas a palavra usada aí é pedagogo. E eu acho que a palavra mais correta para nossa compreensão seria aquele que vigia. Certo. Ok? Aquele que... Porque o pedagogo, irmãos, o pedagogo era aquele que era um escravo contratado pelo pai, e esse pedagogo se fazia responsável do filho até uma certa idade. Esse pedagogo tinha autoridade. Se o filho se desviasse do caminho, ele trazia novamente de volta. Então ele tinha um papel bem interessante. Só que as escrituras nos dizem que, por exemplo, o livro de Gálatas fala muito sobre isso. Eu vou deixar a vocês aqui, possam ler de verso a verso. Diz, por exemplo, aqui, 21 para diante. Vamos ler o livro de Gálatas, capítulo 3, 21 para diante. E então, a lei contrária às promessas de Deus, a lei é contrária às promessas de Deus. Paulo diz, de modo nenhum. Se tivesse existido uma lei que pudesse vivificar, em verdade a justiça teria vindo pela lei. Mas a Escritura concluiu tudo sobre o pecado, para que a promessa pela fé de Jesus Cristo possa ser dada aos que creem. Porém, antes que viesse a fé, éramos mantidos sob a lei, encerrados para a fé que havia de se revelar posteriormente, de modo que a lei foi o nosso tutor, e a expressão que Seferino mencionou, que é pedagogo, aquela palavra, para trazer-nos a Cristo, a fim de que pudéssemos ser justificados pela fé. Então, diz, antes que viesse a fé, éramos mantidos sob a lei. A palavra sob a lei, a gente poderia usar aqui grego, muita coisa, mas, em resumo, ser mantido sob a lei é praticamente estar baixo o pecado. É a mesma, estar baixo o pecado. E nós, como estávamos baixo o pecado, ou seja, em uma vida de pecado, estávamos encerrados para a fé. Em outras palavras, quando diz que estávamos encerrados, nós todos éramos prisioneiros de esperança. Ok? Inclusive a primeira de Pedro fala sobre aqueles que Noé pregou. Os antediluvianos. Os antediluvianos, aqueles espíritos, usa a palavra, alguns já sacam aí muita doutrina, mas está falando dos homens que pregou Noé, mas eles não escutaram. Ainda assim, eles eram prisioneiros de esperança.
Então, é a mesma ideia aqui que se apresenta, porém, antes que viesse a fé, éramos mantidos sob a lei, ou seja, encerrados, porque a lei, o único que hace é que, como você é pecador, você não tem outra saída. Certo. Você não tem outra saída. Até que você reconheça que você realmente está condenado. Você não tem alguma solução. Eu acho que a pessoa que estiver como preso vai entender muito esse assunto. Quando você comete algum delito e tem aí uns 60 anos ou 80 anos, você sabe que vai ficar aí até morrer. Então, praticamente, a lei tem essa mesma função de guardar-nos e de sinalar o nosso pecado. A lei não nos vai dar salvação. Ok? Isso é claro. A lei não salva a ninguém. Porém, quando a lei te mantém como vigia, encerrado, como prisioneiro, até que você possa entender de que você realmente não tem outra solução, então aparece a porta. Existe uma saída. E isso é o que nós conhecemos como o Evangelho. Verdade. Né? Assim, a lei sendo ela, né? Ou seja, sendo que o pecado nos faz prisioneiros, daí é que Tiago vai falar que a lei é uma lei da liberdade, né? Por quê? Porque se o pecado nos faz prisioneiro, né? A lei, por exemplo, Paulo fala que, conforme eu já mencionei, a lei é boa porque ela te indica o certo. E se o pecado nos faz prisioneiro, então a lei vem para dizer, olha, aqui está o certo, não mata, não faz isso. Porque você antigamente matava, eras preso do pecado, você era escravo do pecado, né? Isso que está debaixo da lei, é você viver em contramão daquilo que a lei apresenta. Então a lei, por isso é que isso cai mais para nós adventistas, porque somos nós quem enfatizamos muito a lei de Deus, e claro, isso é bíblico. Quando nós somos um cristão que começamos a ver a lei como um peso, há algo de errado em nós. Porque na verdade a lei não é um peso, a lei é um alívio, assim, ele dá liberdade de você viver em novidade. Por exemplo, o texto de Efésios, que é muito usado e que nós muitas das vezes lemos, do 8 até 9 diz assim: pois pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não é de vós mesmo. Isso é um dom de Deus. Verso 9. Não é das obras para que nenhum homem se glorie. O 10 é interessante. Porque somos feituras sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus estabeleceu para que andássemos nela. Então, assim, antes da graça ser manifesto, Deus já havia preparado as boas obras, de maneiras que quando a graça te alcança, você tem aqui as boas obras. Então, Paulo tem toda a razão quando diz que a lei, o mandamento é santo, justo e bom, porque ela revela o que é a verdade, ela revela o que é certo para Deus. Isso é muito interessante. Nós temos que passar a ter uma visão da lei nesse sentido, que é para nós não acharmos que a lei é um fardo para nós, de que a lei está nos restringir, no sentido de eu poderia ter a liberdade de fazer isso. Você deveria ter a liberdade de pecar. E no pecado, você é escravo do pecado, você é escravo de Satanás. A lei está ali para te resgatar mesmo, né? Realmente, a lei tem essa função de ser nosso pedagogo. E ele não nos salva, mas ele nos pode conduzir a Cristo. Então, inclusive, tem muitos textos sobre a lei, sabe? A gente gostaria de falar muito. Só que o tempo não... Inclusive, o livro de Romanos 5:20 diz que a lei se introduz neste mundo para que o pecado fosse sobremaneira, ok? Fosse exposto em sobremaneira. Mas quando o pecado disse foi exposto em sobremaneira, também a graça foi exposta ainda maior que o pecado. Porque pelo conhecimento da lei vem o conhecimento do pecado. Exatamente. Então, realmente, a lei é o nosso pedagogo. A lei é aquele que nos mostra nosso pecado, todos os nossos defeitos. Mas a lei grava isso na sua mente. A lei não nos salva. A lei é nosso pedagogo e nosso espelho. Essa é a função da lei. Se você está em pecado, é claro, a lei vai sinalar a você que você merece morrer. A morte eterna. Você vai merece. Condenar, né? Você é condenado, você tem que morrer. A lei é o único que vai falar isso. Então, nesse desespero é que justamente você vai encontrar uma saída. Verdade. E isso é que a gente gostaria agora de continuar, porque a lição fala sobre o pecado, a lei e o evangelho. E eu creio que evangelho, todo mundo está bem familiarizado. O que é o evangelho? Simples. São as boas novas
ou conhecido também como boas notícias. Verdade. Por exemplo, não sei se vocês lembram quando, no livro de Lucas, quando o anjo apareceu aos pastores antes de que Jesus nascesse, ele falou que veio a falar as boas novas aos pastores. E porque ele, o livro de Mateus capítulo 1 fala do nascimento de Jesus, disse que o nome dele será Jesus, o Emmanuel, e ele salvará de seus pecados ao mundo. Então, realmente, e por isso que o evangelho é conhecido como boas novas, porque o homem está condenado pela lei, mas o evangelho vem justamente para nos salvar desse pecado. Verdade. Porque a lei não nos pode salvar. Então, temos como uma solução o evangelho. Então, eu gostaria de escutar um pouquinho aqui a Severino Certo. sobre o assunto do evangelho. O evangelho é aquilo que nós conhecemos que, para os seres humanos, de forma geral, o seu início desde os tempos eternos, né? Porque nos concílios celestes, quando foi falado acerca disso, nenhum ser humano estava lá que é para constatar isso. Mas para os seres humanos nós temos a sua origem, que é para os seres humanos foi manifestada provavelmente em Adão, após Adão ter transgredido a lei de Deus, após ter comido na fruta juntamente com a sua esposa, e Deus aparece e anuncia o evangelho. Anuncia de que o pecado entrou no mundo, mas Adão, não se preocupa que eu tenho uma solução para isso. Né? Eu tenho uma solução para isso. Nós precisamos refletir muito nisso, porque isso é a razão pela qual nós ainda estamos vivos até hoje, é a razão pela qual nós somos cristãos, é a razão pela qual nós somos o que somos, nesse caso no sentido de ser cristão e amar a Deus. É porque Deus nos amou, que mesmo nós pecando, mesmo nós estarmos destituídos da glória de Deus, mas a graça dele ainda nos alcançou. Como nós já falamos aqui, o evangelho é as boas notícias. Qual é a boa notícia? Cristo morto e Cristo ressurreto. Porque se Cristo foi morto sem a ressurreição, Paulo fala que a nossa esperança é vã, né? Não há esperança em nós. Então, assim como a morte é importante, a ressurreição de Cristo também é importante. E o Evangelho é isso, é as boas novas de que há uma solução para o pecado. Em palavras mínimas, o Evangelho é a notícia de que há solução para o pecado. Esse é o resumo do Evangelho. Porque se isso não houvesse, perdido. Bem perdido. O que você acha disso? Não, realmente, porque se não existisse o evangelho, realmente o mundo inteiro estaria condenado. E praticamente não teria sentido os melhores esforços ou as melhores vidas de piedade neste mundo, porque sem o evangelho todo mundo estaria perdido. Mas é graças a Jesus que temos as boas notícias. Amém. De que nem sempre você será um escravo do pecado. Inclusive, a lei, sabe, também é resumida como amor. Você sabe, né? A lei nem tocamos nisso. a lei, o resumo de tudo, a lei é amor. Por quê? Inclusive, eu pergunto a você, todos os países, onde está baseada as leis que governam o país? Nos princípios dos 10 mandamentos. Verdade. Que aquele que infringe aquela lei, ou aquele que rouba, aquele que mata, tem consequências. Vai como preso. Inclusive aquele que não, como falar nisso, de não enganar os outros em seu dinheiro ou qualquer outra coisa, como fraude, também são extraídos dos princípios da lei de Deus. Então, realmente, ainda as nações hoje têm como um princípio a lei de Deus. E as nações são regidas por essa lei. E por isso que a lei de Deus é realmente muito boa para nós. Por mais que a lei não nos salva, sin embargo, graças à lei, todo mundo não se mata, todo mundo não comete adultério, assassinato. Certo. Assassinato, o roubo, todo mundo vai entrando na casa de outro, ou todo mundo se vai acostando com a esposa de outro, ou violência. Não existe isso, porque a lei diz que terá consequências sérias. Então, graças à lei, o mundo ainda está, por mais que tenha essas subidas e descidas,
ainda se mantém esses princípios. Então, realmente, a lei é boa. E se você tem essa compreensão sobre a lei, que realmente a lei, o amor de Deus, Deus me deu a sua lei para que eu possa ter um bom relacionamento com os próximos, com Deus, para amá-los também a eles. E realmente Deus justamente nos deu para isso, para que nós, como seres humanos, possamos crescer em nosso relacionamento, não só com nosso Deus, sino também com nossos semelhantes. Verdade. Bom, falando daquilo que é o nosso relacionamento com Deus, que é o teor da lição, bom, existem muitas coisas que podem, assim, ofuscar o nosso relacionamento com Deus. E muitas das vezes essas barreiras somos mesmo nós quem criamos por um pensamento que se calhar não glorifica o nome de Deus, ou por ocupações da vida, principalmente por distrações da vida. Há uma publicação que eu vi recentemente, ele diz o seguinte: se você invertesse o tempo que você passa nas redes sociais, fosse o tempo de oração, você aproveitaria o melhor, né? O melhor de Deus. É que nós temos tempo para fazer, temos tempos longos para fazer tudo na vida, menos para estar presente com Deus, menos para falar com Deus, menos para meditar. E esse é o problema do cristão hoje em dia. E por isso é que nós temos muitos problemas, temos falta de fé. Por quê? Porque não temos um relacionamento íntimo com Deus. Eu reparo isso nos discípulos em Marcos capítulo 9. O versículo, eu vou começar a ler a partir do verso 30, diz o seguinte: e tendo partido dali, passavam pela Galileia, não queria que nenhum homem soubesse isto. Pois ele ensinava aos seus discípulos e lhes dizia: o filho do homem será entregue nas mãos dos homens e matá-lo-ão. E após ser morto, ele será ressuscitado ao terceiro dia. Verso 32. Mas eles não entenderam este discurso e tinham medo de interrogá-lo. A pergunta é: não entenderam por quê? O verso 34 diz assim: mas eles calaram-se, porque pelo caminho haviam discutido entre si qual deles seria o maior. Então vê o que ocupava a mente dos discípulos. E é interessante que aqueles os discípulos estavam a ver de um episódio em que eles fracassaram em expulsar um demônio. Então eles fracassam em expulsar um demônio. Jesus lhes fala que eu serei entregue. E ainda assim eles não compreendem por quê. Porque na mente deles estavam a discutir quem seria o maior lá no reino dos céus. E aí Jesus lhes fala que quem não for como uma criança não tem reino dos céus. Por quê? Porque uma criança não só tem facilidade de esquecer as coisas quando for algo negativo, mas uma criança tem, em alguns momentos, ela tem objetivos específicos e ela raramente se perca do seu objetivo. Por exemplo, os pais normalmente quando saem de casa dizem ao filho, normalmente dizem: olha, vou trazer banana, vou trazer pão para ti. Quando o pai chega, a primeira coisa o filho a perguntar no pai é: tá onde que prometeu? Porque ele passou o dia a pensar naquilo. Aquele era o foco dele durante o dia. E a criança colocou na mente que quando o papai vir, vai trazer o que me prometeu. Então, se nós passássemos o nosso tempo a pensar nas promessas de Cristo, a pensar na segunda vinda de Cristo, seria uma maravilha, seria um milagre. Então, tem muitos roubadores de atenção atualmente. Isso tem enfraquecido a nossa comunhão com Deus, infelizmente. Assim é. Então, realmente agradecemos a Deus por dar-nos essa oportunidade, não só dar-nos a lei, sino também dar-nos o Evangelho, dar-nos a Cristo e dar-nos a sua justiça de Cristo, para nós ter ainda outra oportunidade e ainda crescer nesse relacionamento cada vez mais para ser semelhantes a Cristo. Amém. Esse é o ideal de Deus e que você também possa ter esse desejo de ser cada vez mais semelhante a seu Criador. Amém. Estamos novamente a próxima semana. Tchau, tchau. IAG. Juntos avançaremos.